Nesse vídeo daqui eu quero apresentar algumas técnicas que eu considero técnicas infalíveis para aprender a programar. E de onde eu tirei essas técnicas? Eu tirei da minha cabeça? Não. Na verdade eu tirei de um curso que eu fiz, uma pós-graduação em educação que eu fiz, e também ao longo da minha vivência como professor, tá? Nem sempre eu fui professor aqui online, tá? Eu comecei atuando como professor em escolas presenciais, tá? Então, ao longo da minha jornada como professor, eu fui percebendo alguns padrões e eu sei o que funciona melhor, o que não funciona tão bem, quais são alguns aspectos comportamentais que impedem que de fato que a pessoa realmente aprenda a programar, e é isso que eu quero falar no dia de hoje. É claro que eu tenho um pequeno roteiro aqui, ok? Tem esse pequeno roteiro que eu escrevi, dicas comportamentais e dicas técnicas. Vamos começar então com as dicas comportamentais. Mas antes, né, já sabe. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da Celive.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. Então, se você está querendo aprender a programar e tem muita dificuldade com isso, eu quero te dar algumas dicas que, é claro, não basta você assistir esse vídeo, você precisa pôr em prática, tá? Então, assista esse vídeo, pega papel e caneta, coloca tudo em prática o que eu falar aqui, que você vai ver que vai sim fazer diferença. Eu acredito realmente nisso, ok? Eu acredito realmente nisso. Então, coloca em prática. Inclusive, é uma das coisas que faz parte do processo de aprendizagem, né? Colocar coisa em prática. Mas vamos lá, não vou dar spoiler não. Então, a primeira dica é, vamos lá. Na verdade, a primeira dica não é uma dica, é um pedido. Deixa nos comentários o que você tem feito para estudar programação. Ainda bem que eu coloquei no meu roteiro, senão eu iria esquecer disso daqui. Então, coloca nos comentários quais são as suas estratégias, o que você está fazendo hoje para aprender a programar. E coloca nos comentários também se está funcionando ou não está funcionando para você, quais são as suas maiores dificuldades, quem sabe até me dá material para gravar um outro vídeo para tentar ajudar mais pessoas, ok? Então coloca nos comentários o que você tem feito, o que tem ajudado, o que não tem ajudado, quais são as suas maiores dificuldades, enfim, tudo que você puder colocar de informação para mim, para poder te ajudar, eu vou agradecer, fechado? Então deixa nos comentários lá. Bom, primeira dica, eu já tinha falado na verdade, anote tudo que achar importante, começando por esse vídeo daqui, tá? Não adianta você assistir esse vídeo daqui e achar que vai aprender agora, a partir desse vídeo, aprender a programar melhor. Não, ou aprender a programar, tá? Não, não vai. Você precisa pôr em prática e também precisa anotar o que achar mais importante, tá? Por que anotar é bom? Justamente por conta da segunda dica. Porque você vai fazer sempre uma revisão antes de começar um novo dia de estudo ou começar um novo tópico, um novo assunto no seu estudo, tá? Então, olha só, pause esse vídeo daqui, pegue um papel e uma caneta e anota tudo que você achar importante. Sempre que você for começar a estudar programação, pegue estas suas anotações e coloque em prática. Faça isso, tá? Faça isso que você vai ver a diferença que vai fazer, ok? Como eu falei, sempre revise na hora de estudar um novo tópico. Vamos para a próxima dica, porque aqui esse vídeo vai ser rápido, tá? Eu espero. Então, adultos aprendem por objetivo. Isso aqui eu aprendi no meu curso de andragogia, tá? Então, quero passar aqui para vocês. Inclusive, pô, tô pegando um material aqui de um tempão estudando e passando de mão beijada para vocês. Eu acho que mereço um like, né? Deixa um likezinho para mim aí, para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas, fazer o canal crescer, porque olha, tá difícil, mas eu não vou reclamar não, tá? Mas vamos lá, adultos aprendem por objetivo. Essa é a diferença da andragogia, né? Uma das diferenças da andragogia para a pedagogia, para ensinar adultos ou ensinar crianças. Adultos precisam de um objetivo, né? Então, qual que é o seu objetivo para aprender a programar? É criar um site? É criar uma aplicação? É criar, por exemplo, uma aplicação mobile? Qual que é o seu objetivo? Deixa isso bem claro, coloca na mesa assim, ó, eu quero ser programador para X. Deixa na mesa, sempre lembre-se do seu real objetivo. Porque se você estudar só por estudar, dificilmente você vai conseguir avançar nos seus estudos. É necessário que você tenha um objetivo muito claro e bem definido para você conseguir seguir em frente, tá? É assim que a mente dos adultos funciona, tá? Sempre com base num objetivo, tá? A próxima dica é, não se cobre para aprender tão rápido. Aqui, galera, aqui vai uma dica que eu quero passar para vocês, que isso daqui eu aprendi na minha história como professor de escolas presenciais, tá? Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas é sempre bom repetir, porque eu não sei quem está chegando agora no canal.
Na minha história como professor em cursos presenciais, as pessoas que tinham muita pressa para aprender eram as que menos aprendiam. Ah, porque elas estavam com muita pressa e eu consigo entender, eu tenho empatia o suficiente para me colocar no seu lugar, se esse é o seu caso. Às vezes você está com as contas atrasadas, às vezes está enfrentando dificuldades financeiras e quer e precisa, na verdade, evoluir, precisa ganhar um pouco mais. Sabe, eu entendo isso, mas infelizmente a pressa vai te prejudicar. Então não se cobre para aprender rápido. Se você começar amanhã, vai ser mais tarde do que se você começar hoje. Então, se você começou hoje, dê tempo ao tempo. Não vai ser em um mês, não vai ser em 6 meses que você vai aprender e virar um programador, programadora hiper mega blaster. Não vai ser assim. Você precisa se dar tempo, tá? Então não se cobre, não se cobre. Se cobrar, vai atrapalhar o seu processo de aprendizagem, tá? A mesma coisa aqui, né? Na verdade, eu poderia ter juntado isso daqui, ó. Tenha paciência consigo mesmo. É praticamente a mesma coisa, né? Eu não sei porque eu dividi em 2 dicas. Tudo bem, talvez eu tenha pensado em alguma coisa, mas agora é isso aí. Tenha paciência consigo mesmo. É a mesma coisa, não se cobre tanto, tá? Tenha paciência consigo mesmo porque saiba que você está em processo de aprendizagem. É muito natural que a gente se esqueça que a gente está aprendendo. Ninguém nasceu sabendo, não aprende-se nada do dia para a noite, a não ser que você seja uma criança. E aí o cérebro ainda é uma esponja, absorve qualquer coisa, né? Se você pega uma criança, por exemplo, e vai morar na Alemanha, em 2, 3 anos ela vai estar falando alemão. Se você pegar essa criança com 3 anos e ir para a Holanda, ela vai aprender Dutch muito rapidamente. Agora vai eu aprender Dutch. É capaz que eu fique com 60 anos e não consiga ainda, né? Meu cérebro já não tem mais a mesma elasticidade que tem um cérebro de uma criança, tá? Então tenha paciência com você mesmo, tá? Não se cobre, como eu já falei, e tenha paciência. Saiba que você está em processo de aprendizagem, tá? E aí, ó, pô, já falei, na verdade, né, para deixar o like, deixa o likezinho aí, deixa o likezinho para mim aí para ajudar o trampo aqui no YouTube, tá? Então essas foram as dicas, digamos, comportamentais. Agora eu quero partir para as dicas mais técnicas, tá? Um pouquinho mais técnicas pelo menos, ok? Então a próxima dica é: um pouco por dia é melhor do que muito no final de semana. Isso daqui eu aprendi também dando aulas presenciais, tá? Porque eu trabalhava e ministrava treinamentos de final de semana, que aí era o sábado inteiro, 8 horas no sábado, ou à noite. É isso mesmo, à noite eram 4 horas por dia, tá? 4 horas por dia, exatamente. Era das 7 até as 11, alguma coisa assim, não importa também, né? Tô aqui sendo um pouco prolixo, né? Mas vamos lá. Eu percebi, ministrando aulas presenciais, que as turmas que estudavam durante a semana tinham um aproveitamento melhor. É por isso que eu comecei a pedir para a galera que precisava estudar de sábado, às vezes porque já trabalhava ou fazia faculdade à noite e aproveitava o sábado para ir num curso presencial, por exemplo, eu sempre pedia para olhar o código gerado durante a semana, né? Então pega o que você fez durante o sábado e na próxima semana vá revisando. Não deixe para o último dia, não vê uma coisa hoje e daqui só 7 dias, porque no processo de aprendizagem isso vai prejudicar também. Então é melhor que você estude 1 hora por dia do que 5 horas num sábado, por exemplo, e depois só pegue no outro sábado, né? Então separa 1 horinha por dia para estudar. Ah, não consigo 1 hora, que seja meia hora, não importa. O ponto aqui é melhor um pouquinho por dia, nem que for um pouco por dia, do que muito um dia só, por exemplo, na semana, tá? Então tente fazer isso daqui, tá? Estude pelo menos um pouco por dia. Próxima dica. Pratique no dia a dia. Pense em algoritmos. Ó, fiz um barulho aqui, ó, não é flatulência não, tá? É esse barulho aqui da cadeira. Pratique no dia a dia. Pense em algoritmos sempre. Isso aqui é interessante. Para quem está começando a aprender a programar, em termos de aprender a lógica de programação, por exemplo, tenta pensar, tudo que você fizer durante o dia, pense em termos de algoritmo, né? E aí, o que é algoritmo? O algoritmo é uma sequência de passos, né? O que você precisa fazer. Por exemplo, eu vou ao cinema, mas se chover, vou assistir Netflix, por exemplo. Então, tente tudo fazer esse pensamento em termos de algoritmo, né? Tente pensar, se acontecer alguma coisa, eu vou fazer isso.
eu preciso fazer alguma ação, eu preciso criar um processo para, sei lá, para otimizar o tempo no trabalho, por exemplo. Sei lá, estou viajando aqui, mas tudo que você puder pensar em termos de algoritmo, pense em termos de algoritmo, tá? Pense em termos de quais são os passos que você precisa fazer para chegar no objetivo. Repare que algoritmo não tem a ver com lógica de programação, algoritmo não tem a ver com programa de computação, tá? Programa de computador. Algoritmo tem a ver com uma sequência de passos que você precisa fazer para atingir um objetivo, tá? É quase como se fosse levantar voo. Então, checa a temperatura, checa não sei o que, faz verificação do combustível, checa se a asa está, sei lá, bem configurada, sei lá, não faço nem ideia nenhuma de aviação, mas uma sequência, né, de passo a passos que você precisa fazer para chegar num objetivo, tá? A próxima dica, vamos lá, use exemplos do mundo real. Aqui é um pouquinho mais em termos de programação mesmo, né? Então, por exemplo, você já parou para pensar o que acontece por debaixo dos panos quando você vai fazer um login num site, por exemplo, e você digita a senha errada? O que deve acontecer? E o que deve acontecer quando você coloca a senha correta? O que deve acontecer, por exemplo, quando você faz uma transferência no banco, por exemplo? Você abre o seu site do seu aplicativo do banco e faz uma transferência. Qual é o processo que tem que acontecer? Será que tem que verificar se você tem limite, se você tem dinheiro na conta, se a conta do destinatário é uma conta válida? E se você transferir o dinheiro e a conta saiu da sua conta e na ponta lá do destino não encontrou a conta de destino, o dinheiro vai se perder? O que vai acontecer? Então, isso é o que eu quis dizer com exemplos do mundo real. Comece a pensar em algoritmos nesses pequenos exemplos do dia a dia, do mundo real, agora voltado para a programação em si. O que deve acontecer em termos de algoritmo, tá? Isso daqui pode ajudar bastante também. Pense no problema ao contrário. Isso aqui foi interessante que eu falei justamente no meu último vídeo que eu gravei, onde eu resolvi um problema de lógica, tá? Eu resolvi um problema de lógica com JavaScript. Eu falei no meu último vídeo, inclusive aqui, ó, até coloquei aqui para não esquecer e acabei não esquecendo, né? Link para o meu último vídeo. Então, você vai pensar num problema ao contrário, ou seja, eu tenho a entrada de dados e o que eu preciso fazer com essa entrada de dados? Qual que é o resultado que eu espero, né? Então pense ao contrário primeiro. Depois você pensa no algoritmo que você precisa escrever para chegar nesse objetivo. Neste exemplo deste vídeo aqui, que eu acabei de gravar inclusive, eu fiz um programa que recebe um array de números ou outras arrays internas e a função precisa retornar um array de números únicos. Simples assim. Então, a entrada de dados é um array de números que pode ou não conter outras arrays de números internas e o resultado é um array de números não repetidos. Simples assim. Resolvi essa questão aqui num vídeo aqui no meu canal no YouTube e vou deixar o card aqui em cima, o link na descrição se eu lembrar, tá bom? Mas sempre pense no problema ao contrário. Foi exatamente assim que eu resolvi esse problema, tá? Vamos lá, próxima dica aqui. Eu tenho aqui, ó, para você saber, é quase que uma dica comportamental também, né? Mas saiba que os erros fazem parte do processo de aprendizagem, tá? É normal errar. Diferente, por exemplo, se você está aprendendo a dirigir. Aí não, né? Aí não. Aí você pode atropelar alguém. Mas na programação, enquanto você está aprendendo, é normal errar. Faz parte do processo. Inclusive, olha que interessante, até para dirigir também é normal errar? É, justamente por isso que tem um instrutor lá da autoescola que se você fizer alguma asneira, o culpado vai ser ele. Por quê? Porque você está aprendendo, é normal errar. É óbvio que você não vai errar de propósito, é claro que não. Mas todo mundo sabe que é normal errar quando a gente está aprendendo. Por isso que o instrutor, olha, tem que colocar o dele na reta, porque se você faz alguma asneira, quem se ferra é ele. Até nisso a galera sabe que é normal errar. Imagina na programação, você está aprendendo alguma coisa. Você vai fazer mal para alguém se você errar? Claro que sim, enquanto você está aprendendo, não. Pode ser que no mundo real, sim, né? Você vai fazer um programa de aviação, um programa de cirurgia, de análise clínica, sei lá eu. Pode ser que você ferre a vida de alguém, mas enquanto você está aprendendo, não. Você está só aprendendo por enquanto. Então, errou no processo de aprendizagem? Puxa, que bom que eu errei, deixa eu aprender com o meu erro, tá? Saiba disso, não se desespere quando vê mensagens de erros, não fique triste, não
sabe? Não tenha vontade de desistir por conta de uma mensagem de erro. Isso é normal, acontece até com gente que tem mais experiência, tá? Menos comigo, né? Porque eu sou muito bom, eu não erro nunca. Tá bom, vai lá, senta lá. Vamos lá. Vamos lá, explique para alguém com menos conhecimento. Aqui tem essa técnica aqui, ó, Feynman. Eu vou deixar a lição de casa para você buscar, tá? Procure no Google, no YouTube, por técnica Feynman, tá? É uma técnica que consiste o seguinte: se você conseguir explicar de forma simples e fácil para alguém que tem menos conhecimento do que você, significa que você aprendeu de fato. Então, se você aprendeu, sei lá, aprendeu a como trabalhar com loops, por exemplo, explique para alguém, explique para sua mãe, para seu pai, namorado, namorada, tá? Explique para alguém. Aí, se essa pessoa conseguiu entender, show de bola, significa que você está no caminho certo e você conseguiu de fato aprender aquele assunto, tá? E por último, tenha alguém para te ajudar, tenha um mentor, tenha um professor, né? Tenha alguém que possa te ajudar. E aí entra a deixa para eu fazer o meu jabazinho, que é, se você quiser aprender comigo, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu curso de Lógica de Programação e Estrutura de Dados com JavaScript. Eu sempre vou estar do seu lado, te ajudando, te orientando, para te dar todo o direcionamento possível para você conseguir de fato aprender.